aqui agora então da saída, tá? Então assim, ó, o que que a gente falava? A gente falava das ileostomias, tá? Ou das jejunostomias. O que que significa isso? Ileostomia ou jejunostomia são procedimentos cirúrgicos, tá? Quando o indivíduo precisa fazer algum tipo de alimentação, ok? Ele não está conseguindo fazer, por exemplo, fez uma cirurgia no esôfago ou fez alguma cirurgia do estômago, mas ele precisa se nutrir de alguma forma. Então ele pode receber o alimento diretamente no jejum, tá? Ou diretamente lá no ilho. Só que isso, né, existem algumas questões assim, ó. O alimento não é o mesmo alimento que a gente está comendo, é um alimento que é processado, é uma dieta que ela é especial, que ela vai entrar pela sonda e ela já vai entrar praticamente toda quebrada, tá? E isso, então, só o intestino ele vai ter só a necessidade, só a tarefa de absorver, tá bem? Não vai precisar fazer aquelas transformações todas que aconteciam antes. Pode acontecer, por exemplo, do indivíduo ter obstruções intestinais, obstruções aqui a nível do intestino grosso, tá? Essa obstrução pode ser pela formação, por exemplo, de um fecaloma. O que que significa um fecaloma? O indivíduo ele tem um peristaltismo aqui, tem um trânsito intestinal no intestino grosso aqui tão lento, mas tão lento que ele absorveu tanta água das fezes que as fezes empedraram, tá? E se empedrou, não tem mais agora passagem. E essas fezes, elas precisam, né, continuar com o seu fluxo. Mas só que agora tem uma pedra no meio do caminho, tem um fecaloma no meio do caminho. O que que vai acontecer? Começa a fazer acúmulo retrógrado, tá bem? Então, vejam só uma coisa, só fazer um... Deixa eu ver meus nossos participantes aqui. Ok. Então, minimiza aqui. Vejam só, digamos que aqui, ó, formou um fecaloma, formou uma pedra. O trânsito intestinal não tem mais como passar, tá bem? O que que vai fazer? Tudo o que está para trás do fecaloma, ele começa a ficar retido, tá? E aí vocês imaginem que o tudo é o tudo mesmo. Então, daqui a um pouco, vocês podem encontrar lá pela vida de vocês, tá? Pode acontecer de vocês encontrarem, inclusive, indivíduos, tá? Que em estágios, assim, auges de doença ou de obstrução intestinal, eles vão, inclusive, sair fezes pela boca. Tá? Desculpem falar isso, mas é uma coisa que pode acontecer, tá bem? Em função de obstruções intestinais. Pode acontecer algumas coisas que a gente chama de abdômen agudo, tá? De coisas agudas no abdômen, que são obstruções agudas. Por exemplo, faltou irrigação para o intestino grosso aqui, irrigação sanguínea, tá? Esse intestino grosso ele vai morrer. Esse pedaço do intestino grosso aqui, ó, ele morre por falta de irrigação sanguínea. O que que precisa fazer? Precisa fazer uma cirurgia e tirar um pedaço do intestino, tá? Para que consiga salvar o resto do intestino. Só que aí, talvez nesse momento, não consiga juntar as extremidades do intestino e costurar. Talvez nesse momento seja necessário deixar uma partezinha do intestino aqui, ó, costurada na pele do abdômen para fora, e as fezes ficam saindo na bolsinha ali, tá? Até que as extremidades estejam mais cicatrizadas e lá pelas tantas consegue voltar. Essa obstrução intestinal pode ser também por um tumor, pode ter algum tipo de tumor aqui, ó, e daí na retirada do tumor, não dá para fazer uma retirada muito rente ao tumor, tá? Tem que fazer uma retirada com margens de segurança. Então, se o tumor, por exemplo, está aqui, daqui um pouco é necessário tirar aqui, ó, tá? Um pedaço grande de intestino, ou talvez retirar todo o colo do intestino, para que consiga, então, fazer uma retirada com margem de segurança, depende também do tamanho desse tumor, né, de qual estadiamento dele, para que você consiga fazer uma cirurgia com segurança, tá? Que esse indivíduo ele tenha depois uma sobrevida com possibilidades boas, ok? Então, essas são algumas coisas assim que podem acontecer ao longo da nossa vida, dependendo da área que vocês gostarem de trabalhar, tá? Eu, para mim, como gosto de trabalhar muito com terapia intensiva, com parte ventilatória, então isso acontece seguido, assim, a CTI que eu trabalho é uma CTI geral, então seguido a gente tem pós-operatórios desse sentido, né? De reabilitação focada para esse tipo de paciente. Alguém tem alguma pergunta aí a respeito disso? Não? Tudo tranquilo, tudo certo? Doutor, Eu? quanto por cento do intestino assim a gente precisa ter para, por exemplo, sobreviver? Quanto é ou a gente pode viver sem o intestino? Cara, intestino grosso ou intestino delgado? O senhor estava falando ali era o delgado, eu acho.
Ó, o delgado, tá? Se tu tiver até uns 50% dele, tu vive bem. Com restrições, mas vive bem. Sim. E do grosso, se tu tiver ali mais ou menos uns 50% do grosso também, tu também vive bem. Só que existem sempre restrições alimentares, né? Então, talvez o tipo de alimento que tu coma vai ter que ser diferente. Existem pessoas que retiram, né, porções do intestino e aí também o trânsito intestinal ele fica mais acelerado. Então, existem essas circunstâncias. Por exemplo, né, daqui a pouco o indivíduo retirou um pedaço do intestino e, naturalmente, o peristaltismo ele já fica, né, mais rápido porque o trajeto que esse bolo precisa percorrer é menor. Daqui a pouco esse cara, por exemplo, não pode comer um grão cru, né? Não pode comer uma granola, por exemplo, não pode comer mamão, sabe? Tem certos alimentos que vai ter restrição. Vegetais crus, ele não vai poder comer. Então, isso vai existir algumas regras para esse sujeito, né? Algumas regras alimentares para ele. Então, isso são coisas que ele vai ter que tomar cuidado. Alguns sucos, algumas frutas também, então isso vai dar zebra para ele, vai dar ruim no sentido de muitas vezes o cara terminou de se alimentar e já vai reto ao banheiro, né? Por causa disso, porque o peristaltismo está muito rápido. Então, existe esse tipo de questão também. Essas questões alimentares, elas vão existir também para o indivíduo que vai fazer cirurgia lá no estômago, né? Existem pessoas com obesidades mórbidas, com MC mórbido aí, que eles necessitam, né, fazer uma cirurgia de redução do estômago. Então, isso também vai trazer restrições alimentares para esse sujeito. Mas só que existem, né, questões de obesidade que elas estão muito ligadas a questões emocionais. Então, né, com um pouco o indivíduo está comendo porque ele tem problemas emocionais para resolver, ele não resolveu. E ele resolve que ele precisa emagrecer ou que ele está com doenças associadas, né, e ele precisa fazer uma bariátrica, uma cirurgia de redução de estômago lá. Ele faz, mas não tratou a cabeça. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar toda aquela primeira fase lá de restrição alimentar, tomando líquido nos copinhos, comendo, né, o que cabe num copinho de café também, vai perder muito peso nos primeiros 2, 3 meses ali, mas depois, a hora que o negócio cicatrizou, passou dos 3, 4 meses ali que está mais ou menos cicatrizado, ele começa a testar a capacidade do estômago de novo. Ele começa a aumentar a alimentação, ele começa a aumentar a ingestão, porque ele diz que ele está ansioso, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ele começa a comer muito. E aí quando vê o cara, estoura de novo, engorda de novo. Aí das duas, ou ele engorda de novo ou estoura o estômago. Então são duas coisas bem comuns, assim, que a gente tem indivíduos que faz uma cirurgia bariátrica, uma redução de estômago, né? E eles vão, às vezes, tem um indivíduo com 180 quilos, ele perde 90 quilos no primeiro ano. É uma coisa absurda, assim. E depois, no segundo ano, ele começa a ganhar peso novamente, ele começa a engordar de novo. Quando ele vê, está com 150 quilos outra vez, 160 quilos. Então, assim, é uma coisa comum. Sim. Tinha uma época que eu atendia ala cirúrgica, né? Isso alguns anos atrás, e aí eu atendia muito essas cirurgias bariátricas. Aí, uma vez eu atendi uma senhora que era de São Gabriel, tá? Por favor, não é estigma com São Gabriel. Mas ela vinha de São Gabriel para fazer porque tinha outras pessoas lá que tinham feito já, e lá conversa vai, conversa vem, sabe? Que o terapeuta conversa demais, né, às vezes. Aí ela disse que existia lá um grupo de mulheres, de pessoas lá que tinham feito cirurgia bariátrica, que daí elas se reuniam, né, e alugavam um lugar para fazer jantares, para fazer assim, tipo uma festinha, sabe? Só que aí precisava ter no mínimo uns 2, 3 banheiros no lugar. Por quê? Porque elas iam lá, comiam, iam no banheiro, vomitavam e voltavam para comer de novo. Então era assim, ó, era só pela satisfação do comer, entendeu? Não era nem pelo que estava comendo e nem pela quantidade, era pelo comer. Aí uma vez me disse assim, ó, que para ela não importava o sabor do alimento, o que importava era a satisfação de botar o negócio na boca, mastigar e comer. Isso que importava para ela. Não importava o gosto, importava era comer e comer quantidade. Então isso são coisas assim, ó, que demonstram diretamente, né, alterações psicológicas, alterações psíquicas, né? Então existe hoje alguns grupos de cirurgia bariátrica, alguns especialistas, que eles já colocam, inclusive, acompanhamento psicológico e psiquiátrico para o sujeito junto, né, para o negócio poder dar certo. Senão, chega uma hora que não dá certo.
Eu nunca esqueci, olha, assim, ó, tem algumas coisas que a gente não esquece na vida. Existia uma época que os convênios, né, por exemplo, o Unimed pagava a cirurgia por vídeo, o IP não pagava, o IP tinha que fazer uma cirurgia aberta. Aí teve uma menina que entrou na justiça, ganhou a tal da cirurgia por vídeo do IP, só que ela fez em dezembro, início de dezembro, e chegou no Natal, ela resolveu tocar para dentro do peru, e aí estourou a cirurgia, e ela voltou, né, para o hospital, e daí, como ela tinha ganhado a cirurgia pelo IP para fazer por vídeo, e a cirurgia estourou, o estômago estourou dentro da barriga, ela precisou aí abrir a barriga inteira. Aí assim, ó, eu ficava pensando, viu, não se cuidou, e aí no final das contas deu zebra, tá? Professor, Eu, e Miguel, tem algumas... só fecha teu microfone, Miguel. Professor, Pode falar. e, por exemplo, no estômago, no intestino, não seja delgado ou grosso, tipo, tem algumas partes que sejam innecessárias pro nosso corpo, assim, Não, desnecessário mesmo, assim, que eu posso te dizer que é extremamente desnecessário, seria a parte do innecessárias. apêndice vermiforme. A do apêndice, ali sim é desnecessário. Ah, sim, Pode tirar sem prejuízo algum. tipo isso. Não, é a única Apêndice coisa que é necessária. desnecessário. Ah, Mas de mas, resto, tipo, assim, tem... todas as porções do intestino grosso, do intestino delgado, elas são necessárias, o funcionamento legal delas. Só um pouquinho, peraí. Tá, mas, tipo, Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que é o Miguel, né, que tá com o microfone ligado. é... Ô, Miguel, tá escutando? Ou foi ver a Ana Maria? Fecha o microfone, Miguel. Elite. Cara, eu descobri que eu posso fechar o microfone de vocês. Fechei o microfone do Miguel. Felicidade. Acho que ele ligou o negócio e saiu para ver na Maria lá, sei lá o que tá dando agora. Eu acho que vai começar a Fátima Bernardes. Não, não é malvado, Jennifer. Imagina, capaz. Né? É só para a gente deixar as coisas mais ou menos situadas. Tá, beleza. Fala de novo aí, Guilherme. Tipo, se tem algumas partes, assim, não digo que sejam innecessárias, que o senhor falou que não tem, mas, tipo, que sejam de menor, que a gente consiga viver sem elas, entendeu? Menor utilidade, menor importância, assim. Não, assim, ó, dependendo da situação, tá? Tu pode até, por exemplo, abrir mão de um pedaço do intestino delgado, tu pode abrir mão de um pedaço do intestino grosso, né? Se necessário for, também dá para abrir mão de um pedaço de esôfago, né? Ou do esôfago inteiro e fazer uma reconstituição do esôfago com alça intestinal. Se necessário for, também dá para fazer uma retirada do estômago e fazer uma adaptação com um pouco de alça do intestino também ali para fazer um novo estômago, certo? Isso depende das situações, assim, das circunstâncias. Tu consegue fazer, né? Tu consegue recompor a função dessas vísceras com outros pedaços de outras vísceras, certo? Mas assim, ó, para, digamos, o funcionamento pleno, completo, assim, tu precisa de todas, mas tu pode abrir mão, né? Se necessário for, dependendo da circunstância, tu pode abrir mão de algumas delas, né? Ou de pedaços delas, ok? Mas só que, claro, isso vai te trazer algumas responsabilidades. Tá bem? As responsabilidades, eu sempre coloco assim, que são responsabilidades alimentares. Tu precisa cuidar muito da alimentação nessas situações, tá? Para que tu consiga ter uma sobrevida legal, uma qualidade de vida legal. Então, mas tu, se Alguns necessário prejuízos. for, tu pode tirar, tu pode abrir mão, tá? Vai trazer alguns prejuízos. Sim, sim. Tu vai ter o benefício, por exemplo, assim, ó, se a gente tá falando a nível de tumor, tá? Tem tido dos últimos tempos para cá, nos últimos 10 anos,
as incidências tumorais elas têm aumentado muito. Tá? Existe aquelas teorias da conspiração, que aí a gente não tem nada de estudo que seja comprovado, que dizem assim, ó, que é por causa dos alimentos que a gente come hoje. É porque a soja é transgênica, é porque o frango tem hormônio, porque a carne do boi também tem hormônio, é porque, sabe, uma série de coisas. É porque vai veneno na fruta, porque vai veneno na verdura, nos legumes. Então, se tu comparar um legume orgânico, ele é desse tamanho aqui assim, e se tu comparar um que foi produzido numa grande lavoura, ele tem um tamanho imenso, né? Então, isso são coisas que a gente, né, que existem as teorias da conspiração e dizem que isso é o que está causando câncer nas pessoas de uma forma maior, né, de maior proporção nos últimos tempos, ok? Mas assim, ó, volto a te dizer, isso são teorias da conspiração porque a gente não tem estudos, tá, que comprovem isso efetivamente, certo? Então, nesses casos, assim, ó, tu vai desenvolver um tumor, sei lá, do esôfago, né? O Rio Grande do Sul é o estado com maior incidência de tumores de intestino e tumores de esôfago, tá? A associação é chimarrão muito quente para o esôfago, tá bem? E muita ingesta de carne pirolizada por causa do churrasco. O que significa a carne pirolizada? É a proteína que ela foi para o fogo, tá? E no fogo ela sofreu pirólise, ela sofreu quebras por causa do fogo incidindo direto nela. E também por causa do carvão, né, que a gente usa muito. Então, você fala que as incidências de tumor de esôfago no Rio Grande do Sul e do tumor de intestino no Rio Grande do Sul, elas são maiores, ok? Isso são as coisas que sim, a gente tem comprovações científicas e tem estudos a respeito disso. Então, nesses casos, né, o indivíduo ele pode abrir mão de um determinado pedaço do seu intestino lá porque tem um tumor, certo? Mas isso vai trazer também para ele algumas restrições, algumas responsabilidades. Então, no futuro, ele vai precisar controlar melhor a dieta dele, vai precisar comer somente aquilo que não vai dar alteração para ele, certo? Então, isso são coisas que a gente precisa ter esse cuidado, ter esse alerta, tá? Certo. Obrigado, professor. Feito. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa mais aí? Tudo certo? Que é para eu ir caminhar, que é para sair dentro de casa. Eu tenho que marcar meu exame. Ai, Já descubro quem é. Tá, beleza, vamos embora. Crianças, então é o seguinte, ó. Agora, tá? A gente viu tudo o que estava acontecendo dentro dessas vísceras, certo? Mas a gente tem algumas coisas que estão colocadas em paralelo a esse sistema digestivo que estão, né, proporcionando que esses trânsitos eles aconteçam de uma forma adequada. Então, a gente já falou, né, das glândulas salivares, dos grandes conjuntos de glândulas salivares, que nós vamos encontrar na região da cavidade oral, colocadas ao redor da cavidade oral, e elas têm a função de liberar enzimas para fazer quebra de carboidratos, tá bem? Então, ao todo, nós vamos ter 4 grandes conjuntos de glândulas salivares na cavidade oral. Então, aqui ó, está colocado que nós temos 4 pares. Nós vamos ter as glândulas parótidas, tá? Nós vamos ter a submandibular, a submaxilar e a sublingual, ok? Aqui tem algumas enzimas que elas estão mais, né, mais especializadas na sua produção, que isso a Regina deve ter conversado com vocês. Então, a gente vai encontrar na parótida uma produção maior de amilases, a gente vai encontrar na submandibular e na submaxilar uma quantidade maior de amilase e lisoenzima, e na sublingual mais lisoenzima, ok? Então, isso vai ser as enzimas que vão fazer as quebras dentro da cavidade oral. Bom, depois nós vamos encontrar o pâncreas, tá? E o pâncreas ele é uma glândula que nós vamos chamar de glândula mista, ok? O que significa uma glândula mista? É uma glândula que ela é endócrina e uma glândula que ela é exócrina.
O que significa ser endócrino e o que significa ser exócrino? É o tipo de produção que está sendo feito e para onde essa produção está sendo lançada, certo? Se vocês imaginarem assim, ó, que uma glândula está produzindo uma substância e essa substância está sendo lançada na corrente sanguínea, essa glândula ela é endócrina, tá? Então toda a produção endócrina ela é necessariamente lançada dentro da corrente sanguínea. Agora, quando uma glândula produz alguma coisa e lança para qualquer outro lugar, qualquer outra cavidade, tá? Ou qualquer outro órgão que não seja a corrente sanguínea, isso é uma produção exócrina, isso é uma glândula endócrina. Nós podemos ter glândulas que fazem as duas funções. O pâncreas é um exemplo deles, tá? Um exemplo desse tipo de glândula. Ele tem a cabeça do pâncreas, tá? Que é responsável pela produção de substâncias hormonais, de substâncias endócrinas, e nós temos depois a cauda do pâncreas, que é responsável por produção de substâncias exócrinas, que vão ser lançadas dentro do duodeno. Na parte endócrina, o pâncreas vai produzir basicamente 2 tipos de hormônios, tá? Ele vai produzir a insulina e ele vai produzir o glucagon. Os 2 hormônios estão relacionados ao metabolismo da glicose, tá bem? Vejam bem, a insulina, ela pega a glicose e faz essa glicose atravessar a membrana plasmática para dentro da célula, para que essa glicose ela consiga ser aproveitada pela célula. Se não existir insulina, não existe passagem da glicose para dentro da célula, ok? Então o indivíduo ele começa a acumular açúcar dentro do sangue e esse açúcar não é aproveitado pelas células. É o nosso caso do diabetes, que pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, tá? O glucagon, ele é o responsável por pegar glicose, acumular essa glicose sob a forma de um grupamento chamado de glicogênio, e esse glicogênio vai me dar uma reserva de glicose em lugares estratégicos do nosso corpo, certo? Quais são esses lugares estratégicos? Eu vou armazenar glicogênio no cérebro, tá? Para os momentos onde eu tiver baixa da glicose, o cérebro ele não tolera baixas de glicose, então ele se desliga e fica trabalhando em stand-by somente com as suas reservas, que é o glicogênio cerebral. Eu vou ter glicogênio armazenado nos músculos estriados esqueléticos, tá? Que o músculo estriado esquelético ele começa numa primeira fase do seu metabolismo aeróbico, ele começa a usar o glicogênio que está armazenado na fibra muscular e depois ele entra na alça usando mais glicose que está circulante, tá? Isso faz parte do início do movimento aeróbico. E nós vamos ter também uma reserva de glicogênio dentro do fígado, ok? Para que vai servir a reserva de glicogênio do fígado? Vai servir para manter a nossa glicemia, a quantidade de glicose que a gente tem circulante no sangue, vai servir para manter essa glicemia estável, tá bem? Quando eu falo de glicemia, é a taxa de glicose no sangue, tá bem? Então, o fígado ele vai ter essa pequena porção, essa pequena quantidade de glicose armazenada sob a forma de glicogênio para poder me suprir quando eu estiver em longos períodos de jejum, certo? Então isso significa assim, ó, por exemplo, eu tomei café da manhã agora de manhã, comi bem, eu não vou almoçar, eu vou comer só de noite, eu vou ficar o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro funcionando e eu não vou comer nada no meio do dia. Eu preciso manter a minha glicose. Quem ajuda a fazer isso no primeiro momento? O fígado. Quando ele depletou, quando ele acabou com as suas reservas de glicogênio, aí eu vou entrar na crise hipoglicêmica. Tá? Começa a escurecer a visão, começa a ter a sudorese fria, né? Começa a rodopiar a cabeça, dá aquela sensação de desmaio, de torpor, e o indivíduo vai desmaiar mesmo por falta de glicose, tá bem? Isso são as crises hipoglicêmicas. Então, nós temos essas características, tá? Então, o pâncreas, na sua parte hormonal, na sua parte endócrina, ele vai produzir glucagon e ele vai produzir insulina. E na parte exócrina dele, ele vai produzir substâncias, tá, que são lançadas dentro do intestino delgado, mais especificamente dentro do duodeno, através do ducto colérico, tá bem? Vamos só ver aqui uma imagem dele. Ó, essa imagem aqui do néter, tá?
Aqui está mostrando o intestino grosso todo, tá? O indivíduo foi dissecado, ali tem a mão do sujeito puxando o intestino para cima, tá bem? Aqui é que eu quero mostrar para vocês. Aqui está a foto do pâncreas, tá? Então o pâncreas ele tem uma cauda, tá aqui a cauda do pâncreas e aqui está a cabeça do pâncreas, também. A cauda, ó, ela é responsável pela produção de substâncias exócrinas. Aqui está, ó, a chegada do ducto pancreático, tá? Aqui está o ducto pancreático chegando no colédoco, ok? E a cabeça do pâncreas aqui, ó, é a responsável pela produção, então, das substâncias hormonais, das substâncias endócrinas, ok? Lá está, ó, aqui foi cortado o estômago, lá está o baço, tá? Aqui está a primeira alça do intestino delgado, então todas as estruturas aqui foram cortadas para visualizar o pâncreas, tá bem? Então, anatomicamente, o pâncreas está localizado atrás do estômago, tá bem? Então, aqui, ó, veja que está uma porção do estômago, ó. Então, o estômago ele estaria vindo, deixa eu pegar um lápis aqui, ó. O estômago estaria vindo para se juntar aqui, ó. Se juntar aqui com o intestino delgado, tá bem? Então, o pâncreas está colocado atrás do estômago, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma imagem ali. Não. Aí depois, o que nós temos mais? Nós temos então o fígado, tá? O fígado também, ele vai ser uma glândula mista, porque dentro dessa função mista ele vai produzir substâncias endócrinas e substâncias exócrinas, tá? Exemplo de uma substância exócrina produzida pelo fígado, bile, tá? A bile é produzida no fígado, ela vem para a vesícula biliar e a vesícula biliar lança dentro do duodeno, não cai na circulação, ok? Mas o fígado também ele vai produzir, por exemplo, fatores de coagulação, tá? Existem são 14 fatores de coagulação, fibrinogênios, dedímeros e por aí afora, tá? Então, isso tudo são fatores produzidos pelo fígado. Se o fígado não produz, eu tenho alteração da coagulação. O fígado também produz uma proteína bastante importante chamada de albumina. A albumina, ela fica circulando dentro do nosso sangue e ela é a responsável por manter a pressão coloide-osmótica. O que significa pressão coloide-osmótica? Significa manter a água dentro dos vasos sanguíneos. Se eu não tenho produção de albumina, a água de dentro do vaso sanguíneo ela começa a sair para fora, ela começa a vazar. Tá? Então vai vazar para onde? Para dentro da cavidade abdominal, para dentro do espaço pleural, tá? Para onde quer que seja, para onde ela encontrar um espaço ela começa a vazar para baixo da pele. É uma circunstância que vocês vão encontrar bastante frequente, por exemplo, no indivíduo cirrótico. Se o cara tem cirrose do fígado, ele vai ter alteração nessas produções. E aí, né, vocês vão notar o indivíduo cirrótico, que ele tem um abdômen mais globoso, e isso pode significar que ele tem líquido dentro do abdômen. Aí ele tem ascite, que é acúmulo de líquido. Então, esse líquido não consegue ficar dentro dos vasos, porque ele não tem albumina o suficiente circulando. E aí esse líquido vaza para fora dos vasos, tá bem? E a cavidade abdominal é somente um desses espaços que a gente vai encontrar esse líquido, tá? Que mais? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tá, ó, a imagem do fígado, certo? Aqui tem o estômago, tá bem? Aqui nós temos uma face, ó, fazendo a junção dessas vísceras. A face aqui está colocada dentro da cavidade abdominal, se chama de peritônio, tá bem? E esse peritônio é o que vai ajudar a estruturar e fechar a cavidade abdominal, fazer uma espécie de um saco, para fazer com que essas vísceras elas fiquem acomodadas e nos seus lugares. Tá? Aqui nós temos, ó, o fígado, toda essa parte em marrom ali, tá bem? E abaixo dele, ó, nós temos um saquinho que é a vesícula biliar, ok? Sempre digo assim, ó, por favor, não confundam, tá bem? Quem produz a bile é o fígado. Quem armazena a bile é a vesícula biliar, tá bem? Então tomem esse cuidado. Então lá pelas tantas, daqui a um pouco aparece uma questão lá para vocês assim, ó, a bile é produzida, não, e aí vem as alternativas, e lá pelas tantas, né, o João bota vesícula biliar, que é para confundir a cabeça mesmo, e vão seco marcar em vesícula biliar. Não, quem produz bile é fígado, certo? Tomem cuidado com isso.
Só passar a imagem aqui. Essa aqui, ó, é uma imagem mostrando o fígado também, ó. Então, o fígado tem essa veia aqui, ó, que nós vamos falar depois em sistema circulatório. Mas o fígado é o único que tem esta veia aqui, ó, que é a veia porta. Por que veia porta? Porque tudo que está sendo absorvido no sistema gastrointestinal vai ser trazido pelo sistema circulatório para cá, para essa veia, para fazer passagem pelo fígado. O fígado é um grande processador, ele processa tudo. Tá? Tudo que a gente come, tudo que a gente ingere a nível gastrointestinal vai ter passagem hepática. Então, vai ter passagem pelo fígado. Por isso que nós temos que muitas substâncias, elas são tóxicas para o fígado, muitos medicamentos são tóxicos para o fígado, porque eles fazem a passagem oral e eles fazem a absorção gastrointestinal. E eles vão passar pelo fígado. Então, depende do tipo de medicamento que a gente tem, isso vai fazer uma agressão no fígado, isso pode fazer uma hepatotoxicidade. Então, o fígado ele tem essa grande função. É por isso também que o fígado ele vai ser agredido pela molécula de álcool, né? E ele pode sofrer o processo de degradação que vai ser a cirrose. Essa cirrose, ela não precisa ser necessariamente por álcool, tá bem? Eu posso ter a cirrose que é feita também por micro-organismos, no caso dos vírus das hepatites, né? A, B e C. Eu posso também, né, ter as cirroses farmacológicas, que significa que o indivíduo toma um remédio durante muito tempo e esse remédio pode fazer, né, degradação do fígado, pode fazer cirrose hepática. Então, as cirroses, né, no primeiro momento, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o álcool, mas não, eu posso ter a cirrose por micro-organismos ou eu posso ter as cirroses medicamentosas, tá bem? Então, isso são coisas que podem acontecer. Deixa eu passar aqui. Ó, aqui nós temos uma imagem do néter, ó, mostrando 2 grampos, puxando o fígado para cima. Olha aqui, ó, está o nosso estômago, tá bem? E abaixo do fígado, então, tá lá a vesícula biliar, tá bem? O fígado, ele vai ser dividido em segmentos, mas eu não vou querer que vocês decorem esses segmentos do fígado aqui, tá? Isso aqui é uma coisa mais voltada à cirurgia, às cirurgias hepáticas, né? Mas não precisa decorar esses segmentos, não precisa decorar esses segmentos, tá bem? Só saibam que o fígado ele vai ser segmentado, mas não precisa decorar os segmentos. Aqui só mostrando por baixo esses segmentos, né? E aqui mostrando então a vesícula biliar, que está colocada logo abaixo. Aqui mostrando por dentro, né, um esquema desse fígado. Olha aqui, ó. Aqui está a veia porta, certo? Ela está trazendo todo esse sangue que foi, que está rico em substâncias absorvidas lá do sistema gastrointestinal para dentro do fígado. O fígado vai processar tudo isso através de uma célula chamada de hepatócito, tá? E o resultado disso tudo vai ser produção biliar. Então, olha aqui, ó, em verde são os canalículos já, ó, trazendo bile para fora do fígado. Ok? E o que não for mais, e o que for, né, os resultados desses processamentos hepáticos, depois eles vão cair aqui, ó, na veia hepática, tá? E a veia hepática vai desembocar na veia cava inferior, tá? Que isso a gente vai resgatar de novo depois no sistema circulatório, tá bem? O fígado, ele precisa receber também, tá? Sangue arterial, ele precisa também receber oxigênio. Então, tá aqui, ó, um pedacinho de artéria, ó, a artéria hepática, trazendo também sangue arterial para dentro desse fígado, ok? Para que ele se nutra também. Aí. Aqui só mostrando, ó, a vesícula biliar, tá? Lá está o ducto cístico, que é o ducto que está trazendo, esse aqui, ó, é o ducto que está trazendo a bile do fígado para dentro da vesícula biliar. Aqui vai ficar a bile, tá? Durante algum tempo. E depois a bile vai ser lançada, ó, pelo colédoco para dentro do intestino delgado, tá bem? Para dentro do duodeno. Aqui está a abertura, ó, do colédoco dentro do intestino delgado, dentro do duodeno. Então, o colédoco é esse pedaço aqui, ó, de ducto, tá? Que está trazendo bile para dentro do duodeno. Mas também o colédoco, ele vai ser utilizado por esse ducto aqui, ó, que vai ser o ducto pancreático, tá bem? Então, somente este pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, ó, de colédoco, ele vai ser compartilhado
pela vesícula biliar, né, pela bile, para trazer bile aqui para dentro do duodeno, e também pelo pâncreas, para lançar as substâncias pancreáticas dentro do duodeno, tá bem? Isso aqui, ó, vai dar menos de 1 centímetro de tamanho, tá bem? Essa distância aqui. Mas o ducto colédoco, que é esse aqui todo, ó, ele então vai ser compartilhado pela vesícula biliar e também pelo pâncreas, tá bem? No caso de ser retirada a vesícula biliar, ó, corta aqui, costura, né? E saca fora toda a vesícula biliar. No caso, se tiver pequenas pedras aqui dentro da vesícula, porque essas pedras elas podem aqui, ó, trancar a passagem do ducto cístico, ok? E isso vai provocar então um processo inflamatório da vesícula. E isso é uma coisa que é uma emergência. Também o processo inflamatório da vesícula deve ser resolvido, senão essa vesícula vai apodrecer e ela pode explodir dentro do abdômen e isso dá uma caca bem grande, tá? O que mais? Aqui a visão então do pâncreas, tá? In situ significa no sítio dele, né? Onde ele está localizado, é a forma de localização dele. Que mais? Uma outra coisa que a gente fala aqui em sistema digestivo, mas só porque ele está presente dentro da cavidade abdominal, é o baço, tá? O baço, ele é um grande reciclador de hemácias. Ele não tem uma função digestiva, ele só está aqui dentro do sistema digestivo por causa da presença dele dentro do abdômen. Qual a função do baço? A função do baço é pegar hemácias velhas, que já terminaram sua vida útil, e quebrar essas hemácias, destruir elas, tirar elas de circulação e tirar de dentro da hemácia a hemoglobina. E pegar a hemoglobina, quebrar essa hemoglobina e tirar o complexo ferritina, que é o complexo que vai ser utilizado para formar uma nova hemácia lá pela medula óssea, ok? Então o baço, ele é um grande reciclador de hemácias, tá? Um grande reciclador das hemácias velhas. Alguns autores vão inclusive chamá-lo de cemitério das hemácias. Queridos, tá no último minuto, tá? Vamos só voltar lá para finalizar a nossa aula daí então, ok? Vamos voltar lá no nosso link do WhatsApp, ok?